Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Micah e eu éramos amigos desde o ensino médio, embora amigos pudesse ser um termo um pouco generoso. Não éramos próximos naquela época. Apenas orbitávamos o mesmo buraco negro social, ignorando um ao outro. Mas durante nosso primeiro ano no Crescent Valley Community College, nós dois nos juntamos a esse clube de destruição ao ar livre, e algo deu certo. Ele tinha aquela mente enciclopédica e agitada, metade caos, metade Wikipedia, uma toca de coelho ambulante de curiosidades sobre sobrevivência, geologia marginal e trilhas estranhas do Reddit. Ele não era a pessoa mais fácil de conviver, mas fazia com que tudo parecesse levar a algum lugar onde ninguém mais jamais esteve, e às vezes isso era suficiente. Enquanto outros estudantes assistiam a shows em Blue Brook ou curtiam fogueiras, Micah subia em bueiros atrás de supermercados ou se esgueirava por pedreiras condenadas no meio da noite. Certa vez, ele faltou às provas de meio semestre para tentar seguir o leito de um riacho seco, porque jurava que ele correspondia a um padrão que tinha visto em um mapa antigo da década de 1940. Ele adorava antigos relatórios de mineração como se fossem textos religiosos. Guardava cópias impressas de pesquisas obscuras em uma pasta surrada, etiquetada como aberturas. Começou a se chamar de arqueólogo espelho, o que, eu acho, ele achava legal. Sim, se você não fizesse muitas perguntas. Eu gostava de fazer caminhadas, gostava de estar ao ar livre, e ele era divertido, tipo, o que diabos ele vai dizer? Mas logo depois das férias de primavera, algo mudou. Percebi por que ele parou de convidar todo mundo para ir junto. Ele desaparecia por fins de semana inteiros e aparecia na próxima reunião do clube com a testa cheia de crostas ou a manga rasgada e um sorriso estranho, como se tivesse visto algo que não valia a pena explicar. Certa vez perguntei onde ele estava. Ele disse, abaixo. Eu ri. Ele não fez isso. Mais tarde naquela semana, ele me enviou uma foto. Apenas uma queda estreita e acentuada. Vazio negro engolindo o facho de sua lanterna. Desfocado, sem escala. Abaixo, ele digitou. Encontrei um quarto. Ela mora lá. Pensei que fosse brincadeira. Então respondi, quem é ela? Ele não respondeu. As coisas pioraram depois disso. Suas postagens ficaram mais estranhas. Vídeos curtos com ângulos esquisitos. Imagens instáveis de paredes marcadas com espirais ou ranhuras. Coisas que pareciam marcas de ferramentas, mas não se alinhavam com nenhum padrão real. De vez em quando, sua voz interrompia, sussurrando coisas como ela se lembra dos cortes ou ele muda de forma quando não estou olhando. Um clipe era apenas seu rosto refletido numa parede molhada, olhando fixamente para o vazio enquanto respirava na lente e dizia, ela não gosta mais de luzes. Quase parei de segui-lo, não por medo, mas por cansaço. Então, Elle apareceu no nosso curso de geologia. Ela era uma estudante de intercâmbio de Buzohan, quieto, mas perspicaz e claramente mais inteligente do que qualquer outra pessoa na sala. Fizemos uma parceria para um projeto de mapeamento com duração de um semestre. Depois de alguns laboratórios estranhos e uma ida à pizza, começamos a realmente gostar da companhia um do outro. Elle tinha um jeito de ouvir que fazia você sentir como se suas palavras estivessem sendo arquivadas para estudo posterior. Mas era afetuosa, não fria. Curiosidade gentil, a verdadeira. O Micah a encontrou exatamente uma vez. Foi durante uma caminhada que o clube organizou em abril, pela parte inferior da bacia de Eagles Pine Ridge. Ela não falava muito,
Apenas rabiscava em seu caderno a prova de intempéries e tirava fotos da estratificação do solo. O Micah maldisse Olá, mas depois olhou para mim e disse que ela tinha olhos de caverna. Não perguntei o que ele quis dizer. Eu não queria saber. Uma semana depois, fomos todos a um encontro de estudantes que consistia principalmente de refrigerante quente e constrangimentos ao redor de bandejas de queijo. Foi quando ele encurralou Ellie. Pegou o celular, abriu um daqueles vídeos estranhos e começou a falar rápido, como se estivesse guardando tudo para aquele momento. Contou a ela sobre caminhos de túneis recursivos, sobre o truque perceptivo da rocha inflexível. Disse algo sobre como a Terra forma intenções ao longo do tempo, o que, mesmo para seus padrões, era um novo tipo de bizarrice. Ellie foi paciente, fez algumas perguntas técnicas e assentiu educadamente. Mas eu vi a expressão dela quando se afastou. Não assustada, apenas inquieta e curiosa, de um jeito que eu não gostei. Michael a observou partir, mas não a seguiu. Apenas sussurrou: "Ela serve." E sorriu como se estivesse citando alguém. 2 semanas depois, ele nos enviou as coordenadas. Sem endereço, sem nome, apenas uma sequência de números e uma nota. Sem marcadores. Você saberá quando vir. Traga uma luz. Ela está calma ultimamente. Eu estava pronto para ignorar tudo, mas Ellie olhou os dados do terreno, cruzou a referência da elevação e disse que poderia ser uma caverna de fenda, uma boa, possivelmente não documentada. Para o projeto, ela disse que não precisaríamos ficar muito tempo. Então, fomos. A viagem durou cerca de 2 horas. Saímos perto de Riverton e seguimos por uma estrada de madeira meio esquecida até chegarmos a uma clareira cercada por arbustos. Micah já estava lá. O carro dele parecia não se mover há dias. A entrada da caverna não ficava visível até você passar por uma parede espinhosa de silvas, atrás de uma pedra coberta de musgo. Havia uma velha mola de sofá presa nas raízes ali perto. Ele chamou isso de boca da mãe. Quando entrei na entrada, as paredes se fecharam ao meu redor imediatamente. Pedra lisa, ângulo fechado. A lanterna que eu trouxe piscou uma vez antes de se transformar num facho fraco e nebuloso. Micah se moveu como se tivesse praticado a rota 100 vezes. Suave, confiante, muito quieto. Passava os dedos pelas paredes enquanto caminhava, resmungando ocasionalmente e apontando pequenas esculturas que eu não conseguia distinguir direito. Ellie seguiu com o caderno em mãos, medindo cada volta. Eu fiquei na retaguarda. Deixe sempre alguém atrás de você por precaução. A luz desapareceu completamente depois de algumas curvas. Então a passagem se abriu para uma câmara baixa e redonda, pouco mais alta que eu, com paredes que se curvavam para dentro como o interior de uma tigela. O ar parecia denso, como se tivesse peso. Meu telefone perdeu o sinal no momento em que entrei. Micah se virou para nós radiante. Este é o quarto dela. As paredes não estavam apenas arranhadas, elas foram esculpidas. Algumas marcas pareciam ter sido gravadas repetidas vezes até que a pedra ao redor ficasse lisa. Espirais longas, voltas irregulares, formas que quase pareciam veias ramificadas. Nenhuma formação, nenhum cristal, apenas geometria limpa e fria. Ellie se agachou e passou os dedos por uma das marcas. Ela não é glacial, murmurou. Muito deliberado. Qual é a palavra? Eles são intencionais. Micah disse que ela os fez. Ellie se levantou. Quem os fez?
Ele apontou para a parede mais distante. Esse é o rosto dela. Não havia rosto. Apenas uma protuberância na rocha, quase como um fóssil que nunca acabou para mim. Eu disse: legal, nós vimos, vamos voltar. Maika não se moveu. Ela ainda não terminou, disse, e tirou algo da mochila. Uma pequena figura. Talvez osso. Talvez algo mais antigo. Membros longos, sem olhos, boca escancarada. Eu fiz isso, disse ele. Ela me pediu. Ele enrijeceu. Eu não quero isso. Maika deu um passo em sua direção. Você já faz isso. Eu agarrei o braço dele. Ele girou e me empurrou contra a parede. Minha visão ficou escura nas bordas. Então Ellie gritou. Eu me virei e o vi pressionando a coisa contra o peito. Ela precisa de você, sussurrou. Você é dela. Ellie chutou na canela e se livrou. Ele tropeçou. Eu avancei. Abordei-o. Ele caiu com força no chão, mas nunca parou de sorrir. Nem piscou. Sua lanterna bateu na rocha e se apagou. Nós lutamos no escuro. Senti algo quente na minha mão. Sangue. Talvez o meu. Talvez o dele. Ele parou de lutar. Ellie me puxou para ficar de pé e nós corremos. Sem falar, sem pensar, apenas correr. O túnel parecia mais longo do que antes. Em determinado momento eu me virei e o vi novamente, parado no escuro, como se a caverna o tivesse criado. Ele me puxou com mais força. Atravessamos os arbustos em direção à luz do sol que se punha. Desabamos perto do carro e não falamos nada até as fechaduras se fecharem. Registramos um boletim de ocorrência naquela noite. Os Rangers verificaram, encontraram a entrada da caverna, verificaram a primeira curva, mas a câmara não estava lá. O túnel termina em um colapso, disse um deles. Não há cômodos laterais, nem para onde ir. Maika nunca mais voltou. Nenhuma mensagem, nenhum avistamento. Seu carro foi rebocado 2 semanas depois. Não aconteceu mais nada. Ellie e eu ainda conversamos de vez em quando. Evitamos a palavra caverna. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Meu primo Milo tinha um mapa topográfico surrado que ele jurava ser verdadeiro. Pegou-o de um velho que vendia facas e fivelas de cinto no mercado de pulgas de Salina. Estava tão amassado e desbotado que parecia ter passado por uma máquina de lavar. Havia uma única linha, desenhada à mão, atravessando uma seção da Floresta Nacional, a oeste de Timber Hollow. Nenhuma trilha marcada, nenhuma rota de guarda florestal, nada impresso, apenas uma linha reta, como se alguém tivesse esculpido um caminho secreto no mapa. Ele era obcecado por aquilo. Dizia que apontava para um sistema de cavernas que ninguém havia mapeado. Algo fora dos livros. Não era o tipo de caverna que você visita com um grupo de estudantes do ensino fundamental e uma lanterna. Continuava dizendo que era velha. Mais velha do que qualquer coisa que encontraríamos nos registros dos parques. Este lugar nunca deveria ter sido encontrado. Ele me disse uma vez que estava totalmente impassível enquanto tomávamos café, como se estivéssemos falando sobre o trânsito. Concordei em ir principalmente porque não achei que encontraríamos nada. Imaginamos que acamparíamos, talvez caminharíamos um pouco e Milo perceberia que tinha sido enganado. Nós embalamos seu Wrangler
Carregamos equipamento de escalada, comida, luzes, baterias, tudo. Ele até trouxe bastões luminosos, um marcador de giz e uma GoPro que prendeu no peito, como se estivéssemos filmando uma expedição para o YouTube. Estacionamos em um trecho de estrada florestal maltratado, com mais mato do que cascalho. O GPS havia parado meia hora antes e não havíamos passado por nenhum outro carro em pelo menos 1 hora. Lembro-me de olhar ao redor e pensar que parecia o tipo de lugar em que você se perderia rapidamente se não tivesse um plano. Dali em diante, só havia árvores, nenhuma trilha. Seguimos a inclinação do terreno com base na linha aproximada que Milo havia traçado no mapa. Demorou talvez 30 ou 40 minutos cortando arbustos e navegando por leitos de riachos cobertos de vegetação até encontrarmos o que ele estava procurando: o sumidouro. Não era óbvio no começo, parecia apenas um pedaço de matagal. Mas quando você estava bem em cima dele, via a depressão, como uma órbita ocular perfurada na terra e deixada para crescer. As encostas eram íngremes e cobertas de trepadeiras, do tipo que estalam alto sob suas botas. O rosto de Milo se iluminou como se tivesse ganhado na loteria. Ele largou a escada de corda sem pensar 2 vezes. Eu não estava nada feliz em cair em algum buraco desconhecido por causa de um boato no mapa de um mercado de pulgas. Mas Milo já estava na metade do caminho antes que eu pudesse reclamar. "Parece estável!" ele gritou. Eu me prendi ao arnés e fui atrás dele. A descida foi difícil na metade do caminho. As paredes se espremiam, raspavam minha mochila, pressionavam com força. Então, de repente, caímos em um espaço aberto. A câmara em que pousamos era enorme, não como uma catedral ou algo dramático, apenas enorme, de um jeito que não parecia natural. A luz dos nossos faróis mal tocava as bordas. Sem morcegos, sem água, sem musgo ou pedras úmidas. Estava seco como osso e totalmente silencioso. Começamos a marcar nosso caminho imediatamente. Flechas e giz a cada 6 metros, bastões luminosos presos à rocha a cada 15. Milo sempre foi assim, cuidadoso, preciso. Ele continuou falando sobre formações, padrões, como o lugar parecia intocado. Eu não disse muita coisa. Não consegui me livrar da sensação de que não deveríamos estar ali. Quanto mais fundo íamos, mais estranho ficava. Toda vez que eu esperava ver uma poça ou ouvir um gotejamento, não havia nada. Até o eco dos nossos passos soava errado, como se estivesse sendo engolido rápido demais. Encontramos túneis laterais, mas eram rasos, sem saída, buracos não maiores que uma casinha de cachorro. Então, encontramos o arco. Foi perfeito. 3 metros de altura, talvez 1,5 metro de largura, cortado diretamente na pedra. Sem ser áspero ou irregular, parecia que algo o havia esculpido completamente. As bordas eram lisas, lisas demais para serem naturais. Não havia estalactites ou incrustações, apenas rocha nua, quase polida. Milo estendeu a mão e tocou a borda interna. "Alguma coisa passou por aqui", disse ele, franzindo a testa. Apontou para as ranhuras, cortes longos e estreitos esculpidos profundamente na pedra, espaçados como marcas de garras. Estavam inclinados para a frente, não para baixo como se algo tivesse se arrastado por ali. Mais de uma vez. "Cavernas não fazem isso", repetiu ele, quase para si mesmo. Continuamos, mas mais devagar agora. O ar ficou mais estranho, seco, quebradiço. O túnel parecia estranho sob nossas botas, como se o chão estivesse coberto por algo delicado. Cada passo emitia um leve rangido, como se estivéssemos pisando em cascas de insetos. As paredes tinham uma aparência escamosa e vítrea. Se você olhasse por muito tempo, veria veios de algo prateado correndo logo abaixo da superfície.
e esses veios pulsavam apenas quando você olhava diretamente para eles. Desvia o olhar e nada. Olhe novamente e eles se moveram levemente. Então os rádios pararam, sem aviso. Apenas um estalo de estática e ar parado. Nós dois tentamos pilhas novas. Nada. Milo bateu no fone de ouvido, sacudiu e desistiu. Continue andando, disse ele. O túnel começou a descer em espiral, lento e largo. Não uma espiral natural, mas como uma rampa projetada. Tudo começou a ficar mais pesado. Meu equipamento, minhas pernas, até meus pensamentos. Então, entramos na câmara. As paredes arqueavam-se ao nosso redor em cristas, 12 delas uniformemente espaçadas, lisas, elevando-se e se estendendo como uma caixa torácica. Era assim que parecia, uma caixa torácica de pedra. O chão era liso e nu, sem detritos, sem poeira, sem bastões luminosos, sem giz. Eu me virei. O túnel pelo qual tínhamos passado havia desaparecido. Apenas uma parede em branco. Milo fez um círculo completo, lento e rígido. Não passamos por nenhuma curva, disse ele. Sua voz soou baixa naquele espaço. Verifique a parede. Nada. As marcas de giz que deixamos desapareceram completamente, nem mesmo resíduos, como se nunca tivessem existido. Então ouvimos 3 batidas surdas, não como passos, não como nada que eu já tivesse ouvido em uma caverna antes, apenas sons monótonos, carne na pedra, deliberados, espaçados. Nós congelamos. Então outro som, um arrastar longo e lento, algo se movendo pela rocha sem urgência. Milo sussurrou. Luzes apagadas. Nós os matamos. No escuro, parecia que o espaço ao nosso redor se apertava. Outra batida. Mais perto. O arrasto novamente. Mais alto. Então corremos. Acendemos sinalizadores e simplesmente corremos. Sem plano. Sem direção. Encontramos um novo túnel que descia acentuadamente. Parecia que estava nos puxando mais do que correndo. Meus joelhos gritavam, mas eu não conseguia parar. Em algum momento, percebi que a luz de Milo havia sumido. Gritei. Nenhuma resposta. Virei-me e corri de volta. Não sei como não tropecei. Encontrei seu sinalizador ainda queimando no chão. Ao lado dele, havia uma faixa longa, lisa, inconfundível, como se um corpo tivesse sido arrastado. Nenhum equipamento, nenhum arnês, nenhuma mochila, apenas aquela faixa na poeira. Peguei seu sinalizador e corri. Não pensei, não respirei, apenas me movi. O tempo ficou estranho. Eu não conseguia dizer se haviam se passado minutos ou horas. Cada túnel fazia um loop. Eu via as mesmas marcas uma e outra vez. Acabou. Só que não eram meus. Então encontrei a sala da caixa torácica novamente. Só que agora o teto havia sumido. Era apenas um poço, direto para a escuridão. Meu sinalizador não alcançava o topo. Fiquei lá pelo que pareceu uma eternidade. Coração batendo forte, convencido de que algo estava esperando acima de mim, observando. Então eu vi. Outro arco, maior e brilhando fracamente. Mesma forma, só que mais brilhante. Brilhante demais. Não questionei. Corri direto, sem pensar, sem verificar o equipamento, sem parar. Quando saí, era uma luz do dia ofuscante.
Desabei em uma ladeira, com as mãos tremendo. Não era o lugar em que havíamos entrado. Eu estava a cerca de 3 quilômetros a leste de onde o carro estava estacionado. Nenhuma trilha, nenhuma abertura atrás de mim. Voltei por instinto, totalmente entorpecido. Quando cheguei ao carro, o equipamento de Mylon estava no porta-malas, limpo, embalado, as botas limpas, mas a escada havia sumido. Voltamos 2 vezes depois disso. Uma com o serviço florestal, outra com um cara que Mylon conhecia que pilotava drones. Nenhum sumidouro, apenas árvores. Eu tinha 22 anos quando meu primo Delmar terminou a faculdade de engenharia florestal. Em vez de dar uma festa, ele sugeriu algo mais tranquilo e remoto. Escolheu uma caminhada de fim de semana nos Apalaches do Sul, logo após a divisa do estado, alegando que havia um sistema de cavernas pouco conhecido. Encontrou-o em um fórum tão obscuro que não havia uma publicação há 10 anos. Sem nome oficial, apenas coordenadas, uma imagem de satélite granulada e uma mensagem enigmática. Entre limpo, saia rápido. Eu não levei a sério. Delmar estava sempre atrás dessas coisas marginais. Imaginei que provavelmente fosse um poço de carvão abandonado ou um sumidouro raso com alguma profundidade. Levamos no mínimo 2 dias de comida, um filtro de água básico, corda de escalada, lanternas de cabeça com pilhas extras e um rádio de ondas curtas surrado. Delmar insistiu para que levássemos, só por precaução. Revirei os olhos, mas levei tudo. A viagem tomou a maior parte da manhã. Sem início de trilha, sem placas, havia apenas um acesso de cascalho ao lado de uma longa estrada de incêndio desativada e uma trilha estreita de terra que levava a arbustos densos. Caminhamos cerca de 5 quilômetros para dentro, serpenteando por pinheiros tombados, matagais de louros e antigas plataformas de caça cobertas de trepadeiras. Não havia viva alma por perto, apenas silêncio, como se a caverna estivesse prendendo a respiração. É aqui, disse Delmari. Ele entrou sem dizer mais nada. Eu o segui. A entrada tinha uma inclinação acentuada. Descemos cerca de 4,5 metros até uma saliência larga que se afunilava em um túnel estreito. A secura me atingiu imediatamente. Paredes lisas como pedra de rio, calcário desgastado em curvas amplas, sem água em lugar nenhum. Perguntei se poderia ter sido uma mina, mas ele balançou a cabeça. Muito arredondada, sem marcas de ferramentas. Ele estava certo. Parecia natural e, ao mesmo tempo, não natural. A caminhada foi constante no início. Avançamos lentamente, deixando marcas de giz nas paredes a cada poucos passos para que pudéssemos refazer nosso caminho. 100 metros adiante, o túnel se bifurcou. Delmari parou, olhou para o lado esquerdo e virou à direita. Mais tarde ele me disse que parecia mais quente naquele caminho. Eu não senti nada, mas à medida que avançávamos, a caverna começou a se distorcer. Algumas seções ecoavam fortemente. Nossos passos saltavam e se prolongavam. Então, de repente, o som ficou mais baixo, abafado, como se estivéssemos nadando em meio a uma névoa espessa. Nossa própria respiração ficou alta e depois silenciosa. Cerca de 2 horas depois, as paredes mudaram do familiar calcário cinza para um preto fosco e opaco. Os fachos de nossos faróis desapareciam. Foi quando vimos os sulcos. Longas reentrâncias em forma de crescente esculpidas na rocha em alturas estranhas, curvas retorcidas não alinhadas com a gravidade. Delmari passou a mão enluvada sobre uma delas e disse: "Parece derretida." Assenti em silêncio.
Chegamos a uma câmara enorme, uma cúpula acima que não conseguíamos ver. O chão descia para um poço tão fundo que nossas luzes desapareciam na escuridão total. Sentamos na borda, dividimos carne seca e água, tentamos entender. Então ouvimos algo. Um assobio. Alto, breve, agudo. Não ecoou, não se repetiu. Apenas existiu por um instante e depois desapareceu. Delmari perguntou baixinho: "Você ouviu isso?" Assenti. Sim, mas o que foi? Pareceu deliberado, não aleatório. Ficamos em silêncio. Por fim, Delmar se levantou e disse que deveríamos voltar. O alívio me invadiu, mas quando me virei, a passagem atrás de nós não parecia familiar. Nossas marcas de giz haviam desaparecido. As paredes de ambos os lados pareciam pressionar para dentro. Tudo parecia intocado. Nenhuma pegada, nenhum arranhão, nenhum sinal de que já tínhamos estado lá. Mesmo assim, seguimos em frente. Seguimos o que pensávamos ser o caminho para fora, mas o túnel não serpenteava como antes, descia em linha reta. Passamos pela mesma placa 3 vezes, VL 1979, mas cada vez era em um ponto diferente. Ou havia 3 placas idênticas, ou estávamos andando em círculos. Tentamos brincar: estou bêbado ou esta caverna está pregando peças? Mas Delmar não estava rindo. Ele sussurrou: estamos fora do mapa. Então o ar mudou novamente, mas não com cheiro. Era pressão, como se a caverna inalasse e as paredes respondessem. Nós congelamos. Então veio o clique lento de metal contra metal, sem atrito. Um padrão de tic-tac. Não inseto, não eco. Controlado. Delmari ligou o rádio. Estática. Nada. Seguimos em frente. As passagens mudaram. De repente, cantos angulares, salas quadradas com tetos tão baixos que tínhamos que nos curvar, becos sem saída que não estavam erodidos, mas intencionalmente selados. Parecia construído, não geologia, mas arquitetura. Depois de algum tempo, entramos em uma enseada circular. No centro, estavam 3 sacos de dormir com zíper dispostos em um triângulo. Havia 3 mochilas velhas ao lado delas. Delmari abriu uma para verificar. Dentro, romances de bolso mofados, embalagens velhas de comida, uma lanterna amassada. Nenhum nome, nenhuma identidade. Uma das sacolas tinha uma faca cravada na pedra ao lado. Abrimos todos os zíperes. Eles estavam vazios. Nenhum sinal de pessoa, nenhum vinco nas bolsas, nenhuma marca ou tecido amassado. Na parede, letras profundamente gravadas diziam: volte. Era isso. Não hesitamos. Saímos instantaneamente. Só que a caverna havia mudado novamente. As passagens por onde tínhamos passado estavam faltando. Alguns túneis haviam desabado. Outros levavam a trechos mais estreitos e escuros. O clique retornou, pulsante, rítmico, como se estivesse nos seguindo. Desligamos os faróis por um momento. Escuridão total. Aquele clique estava próximo, desconfortavelmente próximo. Então ouvi minha voz atrás de nós ecoando: Delmari, por aqui! Mas eu não havia sussurrado uma palavra. Eu congelei. Delmar me encarou com os olhos arregalados. Então, novamente, minha voz, mais para dentro: Aqui! Ele sussurrou. Corram! Corremos, sem mapa. Em mente, apenas para fora. Minhas pernas pareciam gelatina. Meu peito ardia de falta de ar. Finalmente, avistamos uma luz azul clara, talvez o amanhecer, filtrando por uma fresta.
Eu me arrastei por uma fissura estreita, pouco mais larga que um vão de acesso. E lá, logo acima de um penhasco arborizado, emergimos enquanto a luz se infiltrava. Ao amanhecer, voltamos. A abertura havia desaparecido. Rocha sólida, onde antes se pendurava a era. Nenhuma coordenada correspondia. A parede do cume estava selada, sem entrada. GPS apagado, rastros sumiram. Delmari se recusa a falar sobre isso. Apagou tudo. Não entrei em nenhuma caverna desde então, nem mesmo em uma turística. Eu tinha 31 anos quando Caleb vinha me perguntando sobre essa viagem de espeleologia há meses. Sabe como algumas pessoas não conseguem deixar algo ir embora depois que tá na cabeça? Esse era Caleb. A cada 2 semanas, ele soltava alguma frase enigmática sobre esse sistema oculto em algum lugar dos Apalaches, supostamente intocado. Nenhuma coordenada online, nenhum marcador oficial de trilha, nenhuma documentação do parque, apenas um boato que chegou até ele por meio de um dos ex-companheiros militares de seu irmão. Ele fez parecer o santo graal da exploração subterrânea. Segundo ele, alguém havia tropeçado sobre isso lá nos anos 80, mas não mapeou. Passou a informação adiante como se fosse uma lenda urbana. Ele continuava usando a palavra imaculado. Dizia que havia câmaras onde nunca tinham visto uma pegada humana. Uma mina de ouro para exploradores. Ele repetia sem parar. Eu deveria ter rido disso, mas não ri. Saímos cedo naquela sexta-feira. Eu, Caleb, Julius e Tyler. Arrumamos as malas no jipe às 4 da manhã, meio dormindo, abastecidos por café de posto de gasolina e pura adrenalina. Não éramos totalmente novatos. Entre nós, tínhamos anos de experiência em espeleologia recreativa. Caleb era o mais experiente. Ele tratava os sistemas de cavernas como outros caras tratam o fantasy futebol. Julius trabalhava meio período como guia de vida selvagem no norte. Tyler era ex-reino da Califórnia, sempre em dia com os equipamentos. Eu coordenava principalmente rotas e planos de contingência. Não era para ser nada extremo, apenas um pequeno fim de semana fora da rede. As instruções que Caleb trouxe pareciam algo de um fórum de teoria da conspiração. Desenhadas à mão, cheias de símbolos e anotações laterais, como o mapa do tesouro de uma criança, fotocopiado até ficar borrado. Ele alegou que a rota começava em uma trilha de manutenção agora extinta. De fato, dirigimos até que as estradas pavimentadas se transformaram em cascalho, depois terra, e em seguida, arbustos quase intransitáveis. Eventualmente, a estrada desapareceu completamente. Estacionamos no que poderia ter sido uma antiga faixa de incêndio. De lá, foi cerca de 1 hora a pé, abrindo caminho pela vegetação rasteira e nos abaixando sobre os galhos. Nenhuma trilha, apenas Caleb verificando sua impressão como se fosse verdade absoluta. Então, do nada, ele parou e puxou uma cortina de trepadeiras penduradas. Ali, disse ele, limpando a terra da face da rocha. Aquilo é a entrada. Não parecia grande coisa. Apenas uma fenda estreita em um penhasco de calcário, meio coberta de musgo e raízes, mal largo o suficiente para rastejar. Honestamente, se não estivéssemos procurando, teríamos passado direto. Nos preparamos. Capacetes, luvas, luzes, giz, baterias reservas, joelheiras, rádios. Tyler fez a verificação do ar. Normal. Tudo limpo. Um por um, deslizamos para dentro. Caleb primeiro, depois Julius, depois Tyler. Eu fechei a fila. A primeira parte do rastejamento foi brutal. 20 metros de puro trabalho de barriga, braços estendidos, empurrando com os dedos dos pés, pedras raspando nas costelas. O tipo de passagem que faz você questionar suas escolhas de vida.
mas então se alargou em um túnel inclinado, grande o suficiente para se agachar. Foi quando eu percebi isso durante o silêncio. Cavernas geralmente são barulhentas à sua maneira, gotejamentos, fluxo de ar, o eco dos seus movimentos. Mas aqui, o ar estava completamente parado. Nenhum som, nenhuma mudança de temperatura, como se tudo tivesse sido selado por séculos. Lembro-me de parar e prender a respiração só para ouvir. Não havia nada. Deveria ter me incomodado mais. Seguimos em frente, serpenteando mais fundo por quase 2 horas. O túnel mudou de apertado para estranhamente uniforme em alguns lugares, quase suspeitosamente. Eventualmente encontramos uma pequena câmara, uma espécie de bolso escondido do caminho principal. As paredes estavam escorregantes de condensação, mas o estranho era que não conseguimos descobrir de onde vinha a umidade. Nenhum riacho, nenhum escoamento, apenas uma fina camada úmida, como suor no concreto. Uma parede tinha uma saliência baixa de pedra, e acima dela, uma fissura estreita a cerca de 1 metro do chão. Caleb se iluminou. É aí que fica interessante, disse ele, já se levantando como se tivesse feito isso umas 100 vezes. Nós o seguimos. A fenda levava a um poço vertical tão estreito que tínhamos que pressionar as laterais e nos contorcer para subir. Em certo momento, meus ombros travaram e tive que recuar meio metro só para mudar de ângulo. Foi quando ouvi um raspar atrás de mim, soando rápido. Não ecoou, apenas esteve presente. Provavelmente um dos outros se reposicionando, foi o que eu disse a mim mesmo. O poço se abria para a maior câmara que já tínhamos visto. Uma cúpula enorme, com talvez 15 metros de largura. Nossos faróis mal chegavam ao teto. O chão descia suavemente em direção ao centro. Cada passo ecoava com muita intensidade, como se as paredes estivessem engolindo o som em vez de refleti-lo. Esse tipo de acústica mexe com a cabeça rápido. Então Tyler passou a lanterna pela parede do fundo. Pronto. Vocês estão vendo isso? Havia um buraco redondo, com 90 centímetros de largura, esculpido perfeitamente na parede. Não quero dizer arredondado como erosão, quero dizer perfeito, como se tivesse sido projetado. Sem poeira, sem detritos, apenas um círculo liso, preto como piche por dentro. Jules não tocou, mas se aproximou da borda. Isso tá errado, disse ela baixinho. Quase como se não fosse para nós. Claro, Caleb mergulhou de cabeça. Vamos lá, vocês não vão acreditar. Tyler seguiu, depois Jules, e, como sempre, eu fechei por trás. O túnel se curvava ligeiramente, descia e então fazia uma curva fechada. Estendi a mão para me firmar e senti que havia algo errado. As paredes não eram de pedra. Não exatamente, eram lisas demais, muito planejadas. Sob minhas luvas, senti sulcos, padrões, talvez gravuras que não se repetiam. Pareciam planejadas. Então se abriu novamente. A nova câmara parecia um bunker. Um quadrado, uma sala do tamanho de um armazém. Paredes planas e sem emendas, sem rachaduras, apenas linhas, símbolos e padrões gravados cobrindo tudo. Nenhuma linguagem, nada que eu pudesse reconhecer, apenas geometria, nítida e precisa. Caleb estava no centro, agachado sobre alguma coisa. "Olha", ele disse, apontando. Pegadas, covil, mas estranhas, longas, finas, 6 dedos com formato perfeito, dezenas delas espalhadas pelo chão, cada uma clara como o dia, mas nenhuma levava para fora. Foi quando Jules perdeu o controle. Ela se virou, correu para o túnel, então parou, desapareceu. Sussurrou.
Hã? Pensei que ela estivesse sendo dramática. Eu pulei, mas ela estava certa. A parede por onde tínhamos passado era lisa. Nenhum túnel, nenhuma fenda, apenas pedra. O Tyler largou a bolsa e pegou um cinzel e bateu com ela na parede. Nada. Nem um amassado. Como bater em vidro. Então minha luz piscou. A de Caleb também. Depois a de Jules apagou. Verificação da bateria. Eu gritei, batendo a minha. Voltou à vida, mais fraca do que antes. Então ouvimos um clique. Fraco, preciso, quase como passos, mas não exatamente. Ficamos imóveis. Caleb sibilou. Não se mexa. Eu me virei. Jules estava olhando para o canto mais distante, sussurrando algo. Eu me aproximei. Tem alguma coisa ali, ela disse. Está observando. Sua luz se apagou. Então ela gritou. Foi isso. Não um arrastar, não uma briga, apenas um grito e silêncio. Eu corri. Não pensei, apenas corri. Tyler gritou atrás de mim. Continuei me movendo. Minhas mãos rasparam paredes que eu não conseguia ver. Um túnel se abriu à frente, estreito, íngreme. Mergulhei, os cotovelos se encaixando em ângulos atrás de mim. O clique aumentou de intensidade, quase ansioso. Continuei, rastejando até meus braços tremerem, até o ar mudar. Estava mais frio, úmido. Então minha mão tocou a grama. Quando olhei para cima, vi estrelas, árvores. Eu estava lá fora, em algum outro lugar. Nunca descobri onde exatamente. Apenas uma clareira, nenhuma trilha, nenhuma estrada. Ninguém mais conseguiu voltar. Equipes de resgate vasculharam a montanha por dias. Não encontraram nada. Nenhuma câmara, nenhuma escultura, nenhum túnel. Apenas pedra sólida, como se nada tivesse existido. Caleb, Jules, Tyler e eu ainda temos todo o equipamento daquele dia. Está na garagem. Não toquei nele desde então. Meu irmão e eu conversávamos há anos sobre explorar os sistemas de cavernas perto da bifurcação de Ashfield. Toda vez que nos víamos, o assunto surgia. Ainda não chegamos ao Poço 84, né? Mas nunca chegamos lá. Horários, filhos, clima, qualquer desculpa que estivesse à mão. Ele é um prepper total. Imprime mapas topográficos, codifica suas anotações por cores, faz backup de tudo. Enquanto isso, eu sou o cara que vê um buraco no chão e começa a descer com uma lanterna e um lanche. Mas nos encontramos no meio, onde é importante. Nós dois sabemos que alguns lugares não são feitos para serem confortáveis. E mesmo assim, vamos. Uma semana antes do Natal, nossos empregos atingiram aquele raro ponto ideal. Paralisação de fim de ano. Sem e-mails, sem reuniões. Pegamos 2 dias, fechamos um acordo e nos comprometemos. Ren veio junto, sua filha. Ela tinha 15 anos, era mais inteligente do que qualquer um de nós e estava sempre no meio de algum documentário e filmava tudo constantemente com aquela pequena GoPro presa ao peito, como uma pequena cineasta crítica nos acompanhando. Minha esposa e meu filho ficaram em casa. Ela deu uma olhada na pilha de equipamentos perto da porta e disse: "Divirtam-se com sua queimadura intestinal." Eu respondi: "Vou ficar quentinho." Difícil argumentar. Saímos antes do nascer do sol. O carro já estava pronto. Coletes, cintos de segurança, capacetes, rádio de emergência, exames de ressonância magnética, cobertores laminados, um kit completo de trauma. Rin tinha sua própria mochila cuidadosamente etiquetada. Ela não disse muita coisa durante a viagem, apenas observou a paisagem passar desfocada, enquanto ajustava as configurações da câmera. Meu irmão passou metade do caminho me explicando os protocolos de segurança da caverna novamente.
e a outra metade explicando sua teoria de que o Poço 84 poderia se conectar a um sistema de água mais abaixo. A caverna nem sequer tinha um nome oficial, apenas um número, Poço 84. Nós a encontramos em um blog de espeleologia de 2008. O cara só conseguiu entrar a uns 15 metros antes de pular. Disse que a base estava instável e o fluxo de ar estava errado, seja lá o que isso significasse. Naturalmente, isso nos fez querer dar uma olhada ainda maior. Depois de cerca de 800 metros de caminhada por entre árvores nuas e pedras na altura dos tornozelos, nós a encontramos. Nenhuma placa, nenhuma marcação. Apenas um rasgo irregular na encosta, como se algo a tivesse arranhado. Estreito pra caramba. Tivemos que tirar as mochilas e rastejar de barriga no primeiro trecho. O ar mudou no segundo em que entramos. Não estava só mais frio. Parecia que não estava se movendo, como se tivéssemos entrado em uma sala fechada que não se abria há anos. Assim que saímos do vão, as coisas se alargaram o suficiente para nos movermos em pé em alguns lugares. Marcamos as curvas com fita laranja brilhante. As paredes tinham prateleiras escorregadias e irregulares que tornavam cada passo um talvez. Rain não se abalou. Ela avistou um túnel lateral cheio de ossos, a maioria restos de pequenos animais, descoloridos e espalhados como se alguém tivesse sacudido um saco de dados. Ela se ajoelhou, verificou a luz, tirou fotos e sorriu. Minas de O assustadoras, disse ela. Às 4 da tarde, e chegamos ao que o blog havia chamado de cofre. Fazia jus ao nome. A passagem se abriu para uma câmara enorme, com 9, talvez 10 metros e 6 de largura, e o dobro disso em altura. As colunas de pedra fluida pareciam troncos de árvores congelados no lugar, estendendo-se do chão ao teto. Nossos faróis não conseguiam nem tocar o topo. O ar lá embaixo era gelado e úmido, como se o frio estivesse acumulado nos cantos e esperando por você. Estávamos todos suando, mas ainda tremendo. Não fazia sentido, mas estávamos cansados demais para nos importar. Montamos as barracas e nosso pequeno acampamento ao longo do muro mais distante. Meu irmão ligou o fogão e esquentou os pacotes de lasanha que havíamos trazido. Eram kits de refeições caseiras selados a vácuo, pré-cozidas e estáveis na prateleira, supostamente seguras. Ren cutucou dela depois da primeira mordida e fez uma careta como se tivesse lambido uma maçaneta. Ela disse que tinha gosto de moedas velhas embrulhadas em papel molhado. Não muito longe, mas estava quente e estávamos com fome o suficiente para não reclamar. Jogamos uma rodada rápida de cartas, apenas o suficiente para dizer que tínhamos ganhado, e fomos dormir cedo. Tínhamos planos para amanhã. Um dos túneis laterais tinha uma descida acentuada e queríamos segui-lo. Meu irmão pensou que poderia se conectar a um riacho subterrâneo ou até mesmo a uma segunda câmara. Exatamente às 3h40 da manhã, acordei num sobressalto, como se tivesse levado um soco no estômago. Sentei-me e senti uma torção profunda e dolorosa, como se algo dentro de mim tivesse se rompido. Abri o zíper do saco de dormir, saí da barraca e mal dei 2 passos antes que tudo em meu organismo decidisse evacuar de uma vez. Meu estômago e minhas pernas se foram. Fiquei de 4 e levantei até não sobrar mais nada. Não era uma doença normal. Era como se meu corpo tivesse decidido que não queria mais ser um corpo. Olhei e vi meu irmão curvado ao lado do refrigerador, vomitando com tanta força que todo o seu corpo tremia. Eu podia ouvir Randy dentro da barraca tossindo como se tivesse inalado água. Rajadas curtas e agudas, quase ofegantes. Mal consegui chegar ao canto da câmara antes que tudo caísse novamente. Minhas mãos e joelhos estavam em carne viva por causa da rocha. Cada respiração parecia estar lutando para escapar.
Pressionei minha testa na pedra só para não cair no chão. Toda vez que eu me movia, pensava que ia desmaiar. Entre os vômitos e as cólicas, ouvi meu irmão gemer. Algo tá errado. Alguma coisa tá realmente errada. Ele tentou acender o fogão para pegar água morna, mas suas mãos tremiam tanto que ele o deixou cair 2 vezes. Por volta das 5, a voz de Ren ecoou pelo cofre. Tô presa, não consigo sair. Virei-me e vi a aba da barraca dela aberta. Ela deve ter saído enquanto estávamos resolvendo tudo, talvez procurando um lugar privado. Tentei gritar pelo meu irmão, mas ele estava jogado contra a parede, quase sem reação. Prendi a lanterna no peito, agarrei uma corda e cambaleei em direção à voz dela. O túnel em que ela entrou era aquele que havíamos sinalizado especificamente como instável, escorregadio, apertado e perigoso. Entrei engatinhando e chamando seu nome. Nada. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar mais alto que minha voz. Depois de cerca de 4,5 metros, o túnel descia apenas alguns metros, mas era íngreme e irregular. Deslizei para baixo e a encontrei lá embaixo, encolhida de lado, com sua lanterna girando fracamente ao lado dela. Sua pele estava úmida. Os olhos dela estavam abertos, mas ela não pareceu me notar. Quando a peguei, ela não resistiu. Nenhum som, apenas respiração fina e rasa. Arrastá-la para fora foi brutal. O túnel arrancou a pele dos meus braços. Tive que movê-la centímetro por centímetro, os pés primeiro, parando a cada poucos segundos, porque não conseguia respirar ou meus braços ficavam dormentes. Meus ombros estavam gritando. Continuei sussurrando o nome dela. Ela nunca respondeu. De volta ao cofre, meu irmão ainda estava sentado, com os braços caídos ao lado do corpo e o rosto pálido como giz. Vasculhei o equipamento até encontrar o telefone via satélite. Foram necessárias 3 tentativas para conectar. Contei tudo à mulher. Onde estávamos, o que tinha acontecido e que Ren não estava acordando. Ela me disse que a ajuda estava a caminho. Frick, onde está? Disse. Não tente sair da caverna. As próximas 5 horas ainda serão nebulosas. Envolvi Ren em todos os pedaços de isolamento que tínhamos. Cobertores, casacos extras, camadas de emergência. Meu irmão não se mexia. Ele continuava murmurando: tem alguma coisa respirando aqui. Você sente isso? Tentei rir disso. Disse a ele que provavelmente era a pressão da caverna ou mudanças de temperatura. Mas a verdade é que eu não tinha mais tanta certeza. Então as vozes começaram. Não ecos. Não da maneira como o som requexeteia nas cavernas. Elas não se repetiam, moviam-se. Apenas sussurros baixos, circulando, nunca se aproximando, nunca indo embora. Fiquei sentado com a lanterna nas mãos e não disse uma palavra. Em certo momento, meu irmão se aproximou de mim e sussurrou: eles estão atrás das pedras. Não deixe que toquem nela. Quando a equipe de resgate apareceu, pareceu uma alucinação. Eles não perderam tempo. Máscaras de oxigênio, soro intravenoso, macas. Ren foi a primeira. Meu irmão precisava de 2 homens para carregá-lo. Um deles olhou para mim e disse: você está pronto para andar? Eu disse: sim. Levantei-me e imediatamente caí no chão. Minhas pernas não tinham força. Tive que rastejar no último trecho até ver a luz do dia. Ren passou 19 dias no hospital, com Campylobacter, provavelmente causado pela lasanha. Meu irmão teve alta em 1 semana. Eu precisei apenas de líquidos por 1 noite. Na semana seguinte, descobrimos que outros 4 excursionistas haviam sido hospitalizados em estados diferentes após consumirem as mesmas refeições. Tudo remeteu à mesma empresa, fornecedora de alimentos para atividades ao ar livre. As máquinas deles não tinham sido limpas adequadamente.
Fecharam tudo em poucos dias. 2 pessoas não conseguiram sobreviver. Um casal mais velho. Eles nunca conseguiram sair da caverna. Um deles ainda estava preso à corda quando foram encontrados. 1 mês depois, Han guardou seu equipamento fotográfico em uma caixa e nunca mais tocou nele. Meu irmão não fez mais trilhas desde então. Às vezes, eu o pego olhando para os cantos, como se ainda estivesse lá embaixo, tentando entender o que viu. Quanto a mim, ainda saio, ainda faço caminhadas, mas não entrei em uma caverna desde aquela viagem. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.